O antidepressivo e como funciona o antidepressivo. Levando em consideração que o antidepressivo é um medicamento psicotrópico, ou seja, é um medicamento, um agente químico que atua sobre o sistema nervoso central, o qual traz consequência e trocas temporais na emoção, no ânimo, em estados de consciência e também na percepção, que é muito importante. Utilizado para tratar transtornos depressivos maiores que podem aparecer em formas de um ou mais episódios durante a vida de qualquer pessoa. É algo muito comum hoje em dia. Diversos tipos de transtorno de ansiedade, desordens na conduta alimentar e alterações do controle de impulsos às vezes são eficazes para tratar a fase depressiva do transtorno bipolar, mesmo que seja um risco sofrer a viagem maníaca. Os antidepressivos se dividem em 3 classes. O primeiro se chama inibidores de monoaminoxidase, os tricíclicos, e os de segunda geração, que são muito receitados atualmente pelos psiquiatras e por menor quantidade de ter um efeito secundário, são os que atuam sobre a recaptação dos 3 principais neurotransmissores que intervêm na depressão, ou seja, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, ou alguns medicamentos que intervêm ali apenas em 2 deles. Bora lá para as classes aqui dos antidepressivos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o ISRS, são ali os conhecidos citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina e citalopram. E esses são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS. Agora, os inibidores seletivos da recaptação de dopamina, como a minipetina, vanoxerina. Ok? Inibidores seletivos da recaptação de dopamina. Os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, muito usado também, chamado ISRN, inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, como atomoxetina, maprotilina ou raboxetina. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, IRSN, como o venlafaxina ou duloxetina. Ok? Os antidepressivos tricíclicos, ATC, antidepressivos tricíclicos, como butrilopina, clomipramina, muito usado ali no toque, a imipramina, doxepina, maprotilina, nortriptilina, um nome bem complicado, né? Os inibidores de monoaminoxidase, ou IMAO, como armalina, hiproclozida, o moclobemida, entre outros aí também presentes dentro do mercado. O mecanismo farmacológico acredita que os efeitos terapêuticos dos antidepressivos modernos estão relacionados com a atividade sobre os neurotransmissores recém-citados, em particular por inibição das proteínas de transporte de monoamina, da serotonina, dopamina e noradrenalina, ao mesmo tempo inibindo de forma seletiva a recaptação desses neurotransmissores por os antidepressivos. Se incrementa ao nível desses por sinapses, ou seja, pontos de conexão entre as neuronas. Pelo contrário, os primeiros antidepressivos, os inibidores de monoaminoxidases, que já não se usam tanto, eles bloqueiam a oxidação dos neurotransmissores pela enzima monoaminoxidase, sendo desenvolvido antes dos antidepressivos modernos. Em caso de uma resposta insuficiente frente a um tratamento com antidepressivo, de acordo com a Sociedade Psiquiátrica Norte-Americana, é aconselhado associar o antidepressivo administrando um outro tipo de fármaco, como um antipsicótico ou um ansiolítico, dependendo ali do caso. Em algumas pessoas, alguns fármacos como o lítio, um suplemento de hormônio tiroideias, antipsíquicos, como eu falei, isso depende muito da qual é a etiologia da patologia presente no qual você pretende tratar com o antidepressivo, porque não é só depressão. O antidepressivo ele vem a ser usado com muitas outras coisas, como o antidepressivo também pode ser usado associado a um ansiolítico para não causar vício no ansiolítico. Um ponto interessante que é a disfunção sexual é um efeito secundário muito comum, especialmente dos inibidores seletivos
dos receptores de serotonina. Em muitos casos, o bupropion, o inibidor da recaptação, produz um incremento moderado da libido, devido ao aumento da atividade dopaminérgica. Esse efeito também se observa com inibidores da recaptação de dopamina. Esse efeito também se observa em alguns inibidores dos receptores de dopamina. Esse mecanismo se deve ao aumento de produção de testosterona, que é causado pela inibição de prolactina, e um aumento na síntese de óxido nítrico, que se demonstrou por nefazodona e a nitroglicerina reparam alguma disfunção sexual pelo aumento da atividade do óxido nítrico. Um pouco mais específico agora, vamos falar sobre o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. É uma classe composto tipicamente usando como antidepressivos no tratamento de quadros depressivos, transtornos de ansiedade e alguns tipos de transtornos de personalidade. Incrementam os níveis extracelulares do neurotransmissor serotonina ao inibir a sua recaptação na célula pré-simpática. Aí tem que lembrar daquela parte, o famoso desenho que todo professor faz no quadro, que é sobre a sinapses. Esse é um inibidor seletivo da recaptação, ou seja, ele vai atacar justamente ali a serotonina. Isso faz com que aumente a quantidade de serotonina naquele espaço da sinapse, sabe? Entre uma conexão e a outra tem um pequeno espaço, e naquele espaço vai ficar a serotonina guardada. Ou seja, que ela fique disponível para se unir no receptor pós-sináptico em um tempo posterior. O inibidor seletivo da recaptação de serotonina são os fármacos psicotrópicos de primeira classe, descoberto usando um processo chamado desenho racional de fármaco, um processo que começa com a identificação do objetivo biológico específico e consiste na criação da molécula desenhada para afetar o objetivo. Os antidepressivos mais prescritos em muitos países. Bem, alguns dos efeitos adversos, como nem tudo são mil maravilhas, eles geralmente aparecem durante a primeira ou 4 semanas, que é quando o antidepressivo está começando a fazer o seu efeito. Muito normal você ver náusea, vômitos, sonolência, cefaleia, sonhos muito vívidos ou um pouco mais estranhos, mareios, até diarreia, temores, algum tipo de mania. Como eu já comentei antes, pode causar uma disfunção sexual. Bem, como tudo que vem a causar um estado bom para o seu cérebro, vai ter um tipo de drogodependência. A pessoa fica adicta naquela droga. E dentro desses antidepressivos temos o que chamava de transtorno ou síndrome de descontinuação. Em particular, é tipo uma síndrome de abstinência. É uma síndrome de abstinência. As suas propriedades de desenvolver essa dependência, a dependência do antidepressivo, pode não ser tão significativo como outros remédios psicotrópicos, como a benzodiazepina, os ansiolíticos. Mas os sintomas de abstinência podem ser bastante severos, incluso debilitantes. Os inibidores seletivos receptores de serotonina têm pouco potencial de abuso, mas a descontinuação brusca pode produzir perturbações no sistema de abstinência, causando alguns tipos de sintomas de abstinência normal, como acontece no alcoólico ou viciado em algum tipo de outra droga. Claramente, esse tipo de antidepressivo está contraindicado com o uso conjunto de álcool, de alguns diuréticos, a sibutramina, e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina atuam mediante a inibição da recaptação da serotonina. Vou repetir isso até entrar na cabeça. Depois de ser sido liberado para as sinapses, no processo de sinapses, no meio do caminho, ele é inibido, fazendo com que fique mais para ser absorvido no pós-sináptico. Eu sei que parece um pouco confuso ouvir isso agora, mas isso é o tipo de coisa que você aprende desenhando ou pegando para ler mesmo. Isso é só um apoio para lembrar o que você já sabe, bem? Até porque isso não é um podcast muito normal, né? Bem, quanto o indivíduo, ele responderá a isso. Sem problemas, depende também da genética dele, porque cada pessoa desenvolve de um jeito. Os antidepressivos tricíclicos são um grupo de medicamentos que recebe o nome pela sua estrutura química,
que inclui uma cadeia de 3 anéis. Os tricíclicos são os mais importantes grupos de fármacos e remédios usados no tratamento médico do transtorno de estado de ânimo, como o transtorno bipolar, junto aos inibidores de monoaminoxidase, o lítio e os inibidores seletivos da recaptação de monoaminas. Por geral, estão contraindicados em menores de 18 anos. Deve usar com precaução a relação de risco-benefício, contraindicado em alguns casos, como esse risco-benefício em grávidas, lactantes ou em que tenha epilepsia e condutas suicidas. O primeiro antidepressivo tricíclico foi a imipramina, que inicialmente se pensou como um antipsíquico, mas teve o seu descobrimento como um antidepressivo. A maioria dos tricíclicos se absorve de maneira incompleta por via oral e depois tem a sua absorção importante do metabolismo de primeira ordem. Os tricíclicos se metabolizam por duas vias principais: a transformação do núcleo tricíclico e a alteração da cadeia alifática. Lembrando que você já conhece o que é serotonina e noradrenalina, senão isso não vai fazer sentido nenhum para ti. Eu mesmo, antes de gravar isso, tive que rever a funcionalidade das duas e como funciona, e a dopamina também, é claro. Então é importante que você pegue para estudar cada segundo disso. Um abraço, até mais.